Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, o seu podcast, o seu programa de YouTube sobre o mundo digital. Só que hoje é 7 de setembro. Hoje é dia de grandes manifestações bolsonaristas na Avenida Paulista, em São Paulo, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. E evidentemente, não vai dar para gente falar sobre digital. Pedro e Cora, você encontra todas as terças-feiras, todas as sextas-feiras no canal do Meio no YouTube, na sua plataforma favorita de podcast e bolsonaristas nas ruas, Cora Rony? Rapaz, eu espero, sinceramente, que sejam só bolsonaristas e que os outros não vão, porque a coisa que me dá medo mesmo nisso é torcida antagônica se encontrando, né? Ainda mais os bolsonaristas armados, né? Exatamente. Pois é. Gente, não tinha outro assunto do qual tratar, então vem com a gente. Pedrinho, eu acho que a gente tem que começar esse programa fazendo uma confissão, que é a seguinte: nós não estamos no dia 7. Eu e você, nós estamos, gentis ouvintes, no dia 2, na quinta-feira. 5 dias antes de hoje. E temos essa angústia, como colunistas a vida inteira, de volta e meia ter que escrever adiantado ou gravar adiantado alguma coluna ou algum programa para aquela data que se nos apresenta no momento. Porém, quem sabe hoje, no dia 2, quinta-feira, o que diabos vai estar acontecendo no Brasil no dia 7, terça-feira? Quer dizer, é um país tão doido que é menos que uma semana, são 5 dias, mas a gente não tem a menor ideia do que vai estar acontecendo, né? Não, a gente não tem, no entanto, já estamos há mais de uma semana só pensando nesse 7 de setembro, né? Com um bocado de preocupação. Cora, como você disse, hoje é uma quinta-feira. E por conta de ser uma quinta-feira, eu tenho por hábito na minha conta de Instagram sempre fazer um TBT, né? Um Throwback Thursday, que é aquela hashtag de Instagram, principalmente de Instagram, que remete a alguma coisa do passado. E o meu TBT de hoje, eu estava pensando no que fazer e de repente me toquei, putz, deixa eu dar uma olhada nas fotos da Venezuela em 2012. Por que eu estou falando isso? Eu já cobri muita eleição fora do Brasil, Cora. Poucas foram para mim tão marcantes quanto a última eleição presidencial de Hugo Chávez em outubro de 2012, ou seja, praticamente 9 anos atrás. A gente está em setembro, foi no iniciozinho de outubro. E quando eu fui para a Venezuela, Hugo Chávez fazia 10 anos no poder. Ele já tinha refeito quase toda a Constituição do país, já tinha substituído a Suprema Corte da Venezuela. A coisa que bateu para mim, quando eu cheguei em Caracas e comecei a circular por Caracas, eu nunca tinha estado na Venezuela, era uma certa impressão, primeiro, uma arquitetura modernista de muito pior qualidade do que a brasileira, mas aquela coisa de muito prédio quadrado, né? Muito quadrado, uns grandes paralelepípedos por toda parte, e uns retratos enormes do Chávez e do Simón Bolívar por toda parte. E o Bolívar, evidentemente, é o fundador não só da Venezuela, como de metade da América do Sul. E o Chávez era o presidente. Mas uns retratos enormes e sempre uma coisa meio heróica, com uma bem estética que Cora, me lembrou demais esteticamente
tanto o fascismo europeu dos anos 30, quanto o leste europeu comunista dos anos 60, 50, 70. E se você pensa na Coreia do Norte, a gente talvez esteja falando essencialmente da mesma estética. Sim. Porque, por algum motivo, esses regimes totalitários, não importa se de direita ou de esquerda, adotam essa estética. A Venezuela ainda era uma democracia, estava muito longe, mesmo hoje não chamaria de um regime totalitário. O regime totalitário é aquela coisa que está um degrau acima da ditadura. A Venezuela já é uma ditadura hoje, naquela época era uma democracia particularmente defeituosa, caminhando para se tornar uma ditadura. Agora, eu fui passando as fotografias, não só das cenas dos lugares, como também do dia da votação e do comício do Chaves ao qual eu fui. E é incrível, Cora, o número de motoqueiros que tinha no comício, e motoqueiros que usavam os capacetes sempre com um corte militar. Não é capacete de moto. É um capacete que parece um capacete militar de soldado. Vários motoqueiros, motoqueira toda hora. Motoqueiros sempre com camisas do Chaves, com essas coisas e tal. Muitos bonecos do Chaves, todos os bonecos do Chaves com uniforme militar. E a boina vermelha. E eu fui navegando por aquelas imagens, aquelas fotografias, e de repente eu me toquei que a referência que me bateu em 2012 foi uma coisa que me jogou para aqueles regimes comunistas e fascistas que já se passaram. Olhando hoje, Cora, se você tira o vermelho e troca por verde e amarelo, é a mesma coisa do bolsonarismo. É exatamente, esteticamente, o que eu espero para o dia 7 de setembro, para essas duas manifestações em São Paulo e em Brasília. E uma coisa que eu não tinha me tocado lá, e, no entanto, vendo as fotos das manifestações chavistas de 2012, eu me toquei, é que o vermelho, que era tão ostensivo, e que eu, evidentemente, identificava com a coisa da marca do socialismo, tal, que é a cor vermelha, na Venezuela chavista, sempre nasce da bandeira da Venezuela. A bandeira da Venezuela estava por toda parte. E muitas das camisas vermelhas eram em cima amarelo, azul e depois vermelho, que é o que compõe a bandeira venezuelana. Então, na verdade, embora tivesse uma coisa vermelha que você olha e se você não tem a referência, se você não está pensando no movimento nacionalista, né? Você pensa numa coisa comunista, com o bolsonarismo, de repente, meu Deus, se fossem brasileiros e não venezuelanos, eles estariam de verde e amarelo. Mas a questão em relação à coisa das cores é que o bolsonarismo pôde capturar as nossas cores porque PT, CUT, MST nunca usaram bandeiras brasileiras. Você ia para uma manifestação qualquer e você tinha muito mais bandeira vermelha e bandeira de partido e bandeira de movimento do que bandeiras do Brasil. Então, a nossa bandeira estava dando sopa. E foi por isso que eles pegaram. Você se lembra que a falecida Dona Marisa, quando foi para o Alvorada, ela fez um canteiro com uma estrela vermelha. Sim. No jardim, quer dizer, então, houve um desprezo do PT e de todo mundo ali em volta pelos símbolos da pátria. E eu acho até que esse desprezo já vinha por causa do golpe, por causa da ditadura militar, porque os militares naturalmente usavam a bandeira. Então, eu acho que todo esse movimento com as bandeiras vermelhas veio em oposição a isso. Veio um momento em que a gente estava livre dos militares para poder se expressar, inclusive cromaticamente, né? Porque
durante a ditadura não era uma boa ideia. Cora, Mas nós muito deixamos longe. a bandeira do Brasil dando sopa no mundo. Eu estou muito longe de ser petista. Você sabe disso, e provavelmente muitos dos nossos espectadores e ouvintes sabem disso. Mas eu te confesso que eu acho que isso é um erro. Eu sou mais novo que você, eu fui educado na ditadura, alfabetizado e passei metade da minha adolescência, bem, o início da minha adolescência no período entre a ditadura e o governo Sarney, que é um governo de transição, né? O Sarney não foi eleito pelo voto direto e era o período em que estava se fazendo a Constituição Democrática e tal. A coisa de bandeira nacional sempre me lembrava, com certo gosto meio amargo, a coisa de jurar bandeira no pátio da escola, de cantar hino nacional, de aula de moral e cívica, de uma coisa meio militar. Então, eu te confesso, Cora, que eu também nunca... E a maior parte das pessoas que eu conheço da minha geração... bandeira nacional é para a Copa do Mundo e daqui a 4 anos a gente volta a olhar para ela. Eu acho que isso foi um erro, tá? Mas eu não acho que isso tenha sido um erro do PT. Eu acho que é um erro que vai... Eu acho que é um erro dos democratas. Não, dos petistas, que eu considero democratas, mas não só da esquerda. Eu vou te dizer que inconscientemente eu pensei nisso, porque eu disse que, ainda agora, quando eu estava fechando o meu raciocínio, eu disse, nós deixamos a bandeira do Brasil dando sopa. E eu pensei, mas nós quem, cara pálida? Eu terminei de dizer isso, eu já estava pensando na minha cabeça, nós quem? Porque eu nunca tive nada a ver com isso, mas a verdade é que eu também não tinha nenhuma grande consideração patriótica pela bandeira em qualquer momento, porque, como você, eu tive uma educação desse tipo e ainda peguei a ditadura mesmo comendo solto. Os anos do chumbo. Então, não era um símbolo do qual a gente se orgulhasse no cotidiano, né? E isso é uma coisa, tem coisas que a gente vai ter que consertar no Brasil nos próximos anos, sabe? Uma das coisas que a gente vai ter que consertar no Brasil a gente vai ter que abraçar esses símbolos nacionais, não por patriotismo no sentido militar do termo, mas por uma coisa de uma celebração cultural, celebração de quem somos. Porque os franceses celebram a bandeira tricolor, porque os ingleses vestem a Union Jack, né, que é a bandeira deles. Os americanos vestem a bandeira americana eles usam de toda forma, virou um símbolo toda sorte pop. de jeito. Você vê, mesmo uma população como a população negra, a população afro-americana, que teria todos os motivos para rejeitar os símbolos do país, estão lá estendendo a bandeira no jardim de casa, tudo mais. Quer dizer, você, ao rejeitar o que o país representou no passado, você faz isso abraçando os símbolos do país. A gente não fez isso. E é por isso que, nesse 7 de setembro, a extrema-direita está sequestrando duas coisas, né? Eles estão sequestrando as cores nacionais e eles estão sequestrando o Dia da Independência. Quer dizer, no fim das contas, eles estão tentando se virar e falar: os símbolos do Brasil, aquilo que o Brasil representa, são nossos. Exatamente. Vocês fazem as suas manifestações, as suas coisas em outros dias. Só que essa gente tem uma visão autoritária, essa gente antidemocrática, essa gente não representa a nossa sociedade. E não podemos esquecer
Eles são menos de um quarto da população. Ainda assim, é muita gente, e ainda assim é Brasil, lamentavelmente, mas é. E eu fico, sabe, uma coisa que me deixa perturbada é como essa situação, como essa polarização que o Brasil sofre, porque você vê que aqui a gente está falando essa gente, aqui a gente está falando em relação a eles falarem para nós, vocês fazem a festa de vocês outra hora, você vê que nós já assumimos o fato de que somos grupos distintos, de que somos lados diferentes. Eu não sei como se conserta isso, e eu sei que isso tem causado uma exaustão em todo mundo, um cansaço moral, uma depressão coletiva, que não vai levar a nada de bom. Eu não estou nem pensando em termos de golpe, pode cair um meteoro no dia 6, digamos, e o mundo acabar, e não acontecer nada no dia 7, porque o mundo vai ter acabado no dia 6. Então, tudo é possível quando a gente está no passado, né? No pretérito do futuro, como nós estamos. Então, o que eu vejo isso, voltando a esse problema que nós temos como colunistas, de ter que antecipar colunas e programas para datas que ainda não aconteceram, eu vejo isso com um certo pavor, porque isso está tomando, inclusive, toda a nossa fala, toda a nossa conversa inteligente. Nós não sentamos mais para conversar sobre um filme, a gente não escreve mais uma crônica solta e desengajada, que mesmo quando eu escrevo sobre gato, eu tenho que dar um jeito de botar alguma coisa de política no meio, porque as nossas pautas foram sequestradas. Porque a política está sendo tão desgastante que a gente se vê obrigado a falar disso. Eu acho que a gente não tem escolha. No momento que tem alguém tentando... No momento que tem alguém na presidência da República tentando implodir o regime democrático, a gente não tem escolha que não ficar em pleno alerta. Temos que, ainda mais nós que somos jornalistas. Porque me parece alienado escrever sobre umas flores ou sobre... Sei lá, cara, eu tô ficando com esse problema. E olha que eu escrevo em segundo caderno. Eu não sou hard news, eu não escrevo coluna no primeiro caderno sobre política. A minha coluna normalmente seria aquele ponto de descanso do leitor. Seria a hora do recreio. Eu acharia profundamente difícil estar descolado da realidade Cora, no fim das contas, somos jornalistas e por sermos jornalistas, a gente tem uma função dentro do regime democrático que é dar voz aos acontecimentos, que é levar informação e ajudar com informação o leitor, o espectador, o ouvinte a compreender o que está acontecendo. Porque se você não tem essa estrutura externa ao Estado, trazendo informação e trazendo os debates que circulam na sociedade, não existe informação para que as pessoas possam formar julgamentos e definir em quem vão votar. E temos um presidente da República antidemocrático. A gente tem que falar isso todo dia. Temos um Napoleão de hospício. Mas o próximo Pedro e Cora será já depois de 7 de setembro, na sexta-feira. Se houver um depois do 7 de setembro. Aliás, tem até aquela ideia do meteoro que eu lancei ainda agora, hein, meteoro? Cora,
Nem Bolsonaro, nem Meteoro, eu acho que estaremos bem em 7 de setembro. Sim. E ainda na nossa democracia capenga. Bem, só nos resta esperar.